Existe uma ansiedade do setor empresarial, eu acho que plenamente compreensível, por juros mais baixos. Se não é agora o momento de cortar os juros de uma maneira, estou aqui procurando a palavra, de uma maneira responsável, quando seria? Olha, eu acho que quando o Banco Central diz que não há uma relação mecânica entre a questão fiscal e a questão dos juros, a gente pode ver isso também pelo lado que pode haver outras razões para cortar os juros que não necessariamente a questão fiscal, né? E como isso talvez está impactando a questão das expectativas inflacionárias. A gente deve lembrar também que essa questão das expectativas inflacionárias tem sido muito contaminado por outro debate, que é um debate sobre o nível da meta, que é um debate que foi levantado pelo presidente Lula e, na verdade, não foi resolvido. A gente não sabe, né, o que será decidido em junho, se a meta vai mudar ou não, né? E isso é uma questão que deve ser resolvida. Eu acredito que a gente deve lembrar que eu acho que o debate deve ser visto do ponto de vista que qual é o grau de restrição monetária adequada dado o momento ciclo da economia. Quando nós temos uma taxa de câmbio que está relativamente estável, quando temos preços de atacado que estão relativamente estáveis, quando tem uma economia que está de fato desacelerando, vários condicionantes da inflação futura apontam para talvez não necessitar o grau de restrição atual da política monetária. Então, não é de se questionar ou argumentar que a política monetária deve ser expansionista, que deve ter uma queda tão grande da taxa de juros que ela passa de ser restritiva, como ela claramente é nesse momento, para expansionista. Eu acho que a discussão que deve ser feita é o grau de restrição, dado o fato que temos esses condicionantes e dado o fato que temos, de fato, um encaminhamento da questão fiscal que tem diminuído aqueles riscos de cauda de descontrole mais forte da questão fiscal futura. Então, eu acho que o que o Banco Central deveria julgar em termos do timing de fazer uma queda de juros é pensar o seguinte: se o Banco Central começar a cair a taxa de juros de uma maneira gradual nas próximas reuniões do cupom, você ainda vai ter um grau de restrição monetária que entra em 2024 e talvez até 2025, pelas defasagens da política monetária. Então, de novo, não é que a taxa de juros vai de 13 para 6, né? O ponto é, precisamos neste momento, né, dado esses condicionantes, o grau de restrição atual, ou podemos começar a diminuir de uma maneira responsável, usando exatamente o que você disse, responsável e sustentável, o grau de restrição. É um debate que está ocorrendo ao redor do mundo. O Fed está enfrentando o mesmo tipo de debate. Enfim, eu acho que sim, está chegando o momento do Banco Central começar a dizer, olha, não preciso desse nível de restrição. Tá? Não é que eu vou baixar os juros de uma maneira irresponsável e rápida, mas, do ponto de vista cíclico, temos já elementos concretos e técnicos para pensar no início de uma queda do nível atual da taxa de juros.